presas em um preconceito, então falam, não vou dar maconha para o meu filho, né, e vamos lá, ontem eu estava falando, você falou do ilegal algumas vezes, ontem eu estava falando com o Tarso Araújo, que foi diretor do Ilegal, e a gente tem vários papos legais, né, e ele trouxe um papo ali, cara, tem uma grande diferença que as pessoas não sacam, né, toda maconha é cannabis, porque vem da cannabis, é a flor da planta, mas nem toda cannabis é maconha, né, então a gente está falando aqui de semente de cânhamo, é cannabis, mas cara, uma semente de cânhamo é um alimento, não é? Estamos comendo maconha, não, são coisas diferentes, né, vamos tentar separar um pouco esse tema, e tem até um ativismo, poxa, por que fala cannabis se é tudo maconha? Talvez não seja. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir a consciência no mundo. E hoje eu tenho a alegria de conversar com a Vivi Cédula. Ela é a CEO da Dr. Cannabis. A Vivi já passou por várias etapas aí do empreendedorismo. Ela foi uma das primeiras pessoas do Groupon no Brasil, depois cofundou aí a Kikante, que é uma plataforma de crowdfunding, que a gente vai explicar o que é crowdfunding aqui no episódio, e fundador e CEO da Dr. Cannabis, que a gente vai explicar também o que é. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo e como começar a empreender. Eu vou compartilhar experiências com o Worldpackers e ela com a Dr. Cannabis e nas outras iniciativas dela, como ter desde a ideia do negócio até a execução, dicas e características que empreendedores precisam ter, os desafios principais e qual que é a importância aí de saúde, liberdade e abundância aí na jornada empreendedora. Então, um papo muito bacana sobre um tema que a gente tem explorado bastante, que é o empreendedorismo e como tirar a ideia do papel, né? O que é de fato você empreender no Brasil e você empreender em setores não tão óbvios assim. É isso que a gente busca aqui no Abrindo Caminhos, trazer essas perspectivas para abrir a cabeça de todo mundo. Então, bem-vinda, Vivi. Massa, Vivi, uma alegria ter você aqui. E eu queria começar já direto nessa jornada empreendedora tua, né? Eu vejo que você é uma grande referência hoje do empreendedorismo no Brasil. Uma das primeiras pessoas a trazer o Groupon aqui para o Brasil, né? Quero entender um pouco mais como é que foi essa história do começo do Groupon aqui. Depois com a Kikante, falando de crowdfunding. E agora com a Dr. Cannabis, falando de equity crowdfunding. Então, acho que você inova em várias maneiras, né? Então, eu queria ouvir um pouco como é que foi essa tua jornada. A gente se conheceu lá na Masterclass do Edu. A gente acabou explorando bem o tema de cannabis e psicodélicos, mas não fomos muito para o empreendedorismo, né? Que eu acho que você tem muito para compartilhar. Então, se você puder falar um pouco dessa tua jornada. Legal, bom, obrigada pelo convite, super legal estar aqui, contar essa história, eu sei que inspira muita gente me inspirou, né, no meu processo. E vamos começar pelo Groupon. Na verdade, no Groupon eu não empreendi, modo de dizer, né? Não foi uma iniciativa minha, fui contratada por eles, mas lá dentro eles até brincavam, falavam, olha, quando você é City Manager, que era a minha posição, né? Cuidava de algumas cidades, Baixada Santista, e uma época Baixada Santista e ABC, portanto, 8 cidades total. Eles falavam, você é tipo o mini CEO desse espaço, né? Então você tem a sua equipe de vendas, você tem o orçamento e você tem os resultados que precisa alcançar. Então faça o que é necessário para chegar lá. E eram os primórdios da internet no Brasil, assim, né? Assim, a história do peixe urbano acabou ficando mais conhecida por ser uma iniciativa brasileira, mas o Groupon, lembro que assim, era o começo quando alguma startup começou a bombar e crescer muito, né? Eu nunca tinha ouvido falar em startup. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Quando eu entrei lá, eu falei, mas gente, o que é isso de startup? Que eles falam, não, ainda somos uma startup. Aí eu fui pesquisar, fui entendendo, né? Fui aprendendo no jogo, que é muito o que o empreendedor faz. Tem até uma frase, agora não lembro de quem é, mas empreender é você montar o avião durante a queda, né? Basicamente isso. Deixa aqui criar um paraquedas. Eu já ouvi falar que é do Reid Hoffman, que é do fundador do LinkedIn, mas posso estar viajando. Pode ser também aquelas frases de Instagram, assim, que aparece alguém, mas eu ouvi falar que é do Reid Hoffman, do LinkedIn. Pode ser de Instagram, o fato é que faz sentido, né? Então, e não é um paraquedas que você quer um avião, você quer voar, você não quer simplesmente amortecer a queda, né? Se fosse para amortecer, você nem pulava no primeiro momento. Então, você tem que ter ambição. Eu acho que o que eu aprendi, principalmente no Groupon, já tinha empreendido antes, já tinha tido uma agência de comunicação que não deu certo, então tive também meus fracassos, né, e vários, na verdade, empreender tem muita resiliência, né, você conseguir passar pelos fracassos e seguir animado em busca daquilo que você projetou de uma visão.
Mas no Groupon eu aprendi isso, eu entendi como funcionava a jornada de uma startup, eu entendi que você podia criar um negócio do zero, buscar investidores, se você conseguisse validar aquilo, ia ter gente que ia pôr dinheiro, que eu pensava, não tenho grana para começar um negócio desse tamanho, mas peraí, tem gente interessada em pôr dinheiro porque não quer pôr o empenho que eu quero pôr. Então, que legal, a gente tem aqui, né, pode ter um combinado interessante. É muito aprendizado, né, trabalhar numa startup, assim, é muito aprendizado, né, eu fui direto, assim, de trabalhar numa carreira corporativa do banco, para ficar uns anos viajando e depois empreendendo há 7 anos com a Worldpackers, né, com a mesma iniciativa. Então, eu vejo que, assim, é o que você falou, resiliência, e a galera que trabalhou lá, eu vejo o quanto que aprende, assim, não é porque o fundador, a pessoa que entrou ali no começo, ou que está entrando agora também, que é uma startup, se aprende muito, então o que você trouxe do Groupon, mas tenho certeza que o que você aprendeu ali te abriu essas portas todas, né, principalmente acho que entrando na Kikante já, como é que você levou, o que você levou de aprendizado do Groupon para começar a empreender de fato? Muito, nossa, pavimentou, até hoje, né, eu tenho memórias da época do Groupon que me ajudam e que, bom, criaram uma base para eu conseguir aprender a sequência. Então, no Groupon eu estava muito nessa ponta comercial e cuidando ali das minhas cidades. Na Kikante, como eu estava muito próxima à minha sócia, que foi a fundadora e CEO da empresa, eu comecei a ver um outro lado, toda a lógica de captação, quem é o investidor que você vai trazer, quem não é, e bom, uma responsabilidade maior, né, eu não cuidava só daquela cidade, tinha uma empresa inteira que dependia daquilo. E de crowdfunding, né? E para quem não conhece também, se você puder até explicar o que ela faz e o que é crowdfunding também, para quem não conhece. Crowdfunding é financiamento coletivo, então você tem um sonho, um projeto, uma ideia, pode ser viajar ao mundo e registrar isso, pode ser escrever um livro da tua viagem, pode ser começar um negócio novo, ou pode ser uma situação limítrofe como precisa de uma cirurgia super cara. Para o meu filho tem uma questão rara, eu não tenho esse dinheiro. Então você cria uma página dentro da plataforma, você coloca ali a sua campanha e você divulga isso para o maior número de pessoas possível para que elas ofereçam apoio, em troca às vezes de recompensa, às vezes não, às vezes pelo puro desejo de ajudar. Então você pode oferecer, por exemplo, se for um livro, você pode dizer, olha, eu vou escrever um livro, ele vai ser vendido, sei lá, por R$50, mas se você contribuir agora com 30, você vai receber um livro daqui a um ano, mas você está se antecipando, né, uma pré-venda, então tem vários modelos ali. E é muito inovador também, né, eu vejo que nos Estados Unidos ficou mais famoso, né, o Kickstarter, né, eu tenho um grande amigo, Diego, um argentino, que hoje ele mora no Vale do Silício, eu conheci ele lá, e ele fez um vídeo no Kickstarter e era um vídeo para uma mala, que era uma mala que você tinha um GPS. Naquela época, antes dessas malas serem essas smart luggage que tem hoje, né? Aí ele fez esse vídeo, bombou. No crowdfunding eles levantaram mais de $1 milhão, assim. Então, às vezes, quem acha que crowdfunding é uma coisa assim, que você vai levantar um pouquinho de dinheiro, você tem um potencial de levantar muito dinheiro, assim, se você tiver uma ideia, como você trouxe, ambiciosa, que bastante gente queira usar. Então, é um modelo, para você fugir desse modelo tradicional, né? Eu fui do modelo tradicional de Angels, Venture Capitals, tem gente que vai para o modelo de trapping, né, que se fala quando você financia o seu próprio negócio, mas o crowdfunding eu acho que é um jeito muito interessante. Depois eu vou querer falar de equity crowdfunding também, que eu sei que é outra coisa que você manja, mas crowdfunding ali é um conceito específico para projetos, assim, muito bacana, né? E aí, a Kikante, como é que foi, né? Como é que foi esse período empreendendo lá? O que você sentiu de tanto empreender por si só já é uma coisa bem difícil, mas com um negócio muito novo no Brasil, que era crowdfunding, né? Cara, sabe que é o que me move, né, Henrique? Quando eu olho para trás, eu vejo meu primeiro trabalho, assim, formal, empresa, foi na Casas Bahia, né? E lá, eu sou relações públicas, sou da área de comunicação, portanto, estava na área de comunicação, a gente estava fazendo comunicação interna para 50 mil funcionários, 500 lojas, e gastamos um ano entre pesquisa, desenvolver veículo interno de comunicação, revista, etc. Quando aquilo ficou pronto, eu fiquei tão frustrada, eu falei, cara, meu trabalho agora é só criar matéria para esses veículos que eu fiz, só fazer a roda girar, isso é chato, criar a roda foi muito mais legal. Então eu já era uma pessoa de inícios, sem saber, sem ter maturidade para entender. E na Kikante foi isso, quando eu comecei, a Candice já estava com a plataforma no ar, a gente tinha, sei lá, acho que 30 campanhas por mês, e aí foi criar cultura, foi criar comunidade, foi atrair as pessoas, contar aquela história, fazer várias palestras, ajustar a plataforma, o que foi necessário para a gente melhor atender as pessoas. E quando eu saí, quando a gente chegou a 1.500 campanhas por mês, a gente tinha 1.500 com a Vivi lá, com a Vivi de férias, com, enfim, o que fosse. Então eu senti que a minha missão estava cumprida, né? Voltei àquela mesma sensação que eu tive na Casas Bahia, de, poxa, agora? Isso aqui está criado, o que eu faço? E foi aí que eu senti que eu precisava sair. Eu não sabia se eu ia empreender ou não. Hoje, olhando para trás, isso, né, que depois da Kikante veio a Dr. Cannabis, olhando para trás, é óbvio que eu ia empreender, só que no momento eu não tinha essa clareza. Que
ano que foi que você saiu da Quicante? Foi 2017, final de 2017. E a Dr. Cannabis começou quando? Início de 2018. Mas esse período, imagino que deve ter um período de descanso, né? Que eu tive um burnout, assim, empreendendo no 4º ano, mais ou menos, da startup, porque foi isso, no começo é aquele negócio da criação, a gente tava fazendo tudo, morava numa casinha, aí juntava, era uma alegria, e depois com o tempo foi ficando muito formal, né? Quando vieram investimentos, aí estratégias, KPIs, aí demitir gente, tensíssimo, assim, para mim, contratos, então vai entrando num outro rolê, assim, né? Então eu vejo que tem gente que vai se adaptando, pega uns Zuckerbergs da vida, uns Elon Musk, os caras são monstros, que eles se adaptam a diferentes estágios de empresas, assim, né? Eu vejo que é muito difícil ter essa habilidade, assim, então muita gente é muito bom nesse começo, né? Então eu vejo que para mim foi um grande desafio mudar para esse lado, né? Porque no começo você faz tudo mesmo, né? Depois, se você fazer tudo, é ruim para a empresa você fazer tudo, né? E eu me pergunto muito isso, sabe, Rick? Porque, bom, cheguei numa fase mais madura da Quicante, mas no fim a gestora era a Candice, não era eu, né? Será que nessa posição aqui na Dr. Cannabis vai ser legal? Será que eu vou ter que pensar numa sucessão? Tudo é possível, né? Vamos ver, vamos esperar chegar, mas o mercado de cannabis tem uma grande peculiaridade, ele não é estável, ele vai demorar muito para atingir uma maturidade, porque tem muita questão regulatória, tem muita mudança aparentemente pequena na regulação que impacta o nosso negócio, assim, 300%, então para tudo, revisa tudo, começa de novo, então isso me anima, eu acho que aqui eu vou demorar muito para chegar nesse lugar de tédio, né? Acho que é mais um que está sendo bem pioneiro, assim, e esse a gente está falando de essas plataformas, por exemplo, Groupon ou Peixe Urbano que teve no Brasil, ou Quicante, ou Catarse, outros que tem no Brasil, eu vejo que é um modelo. Agora, quando eu queria entrar na Dr. Cannabis, né, queria que você contasse como é que foi o começo, de onde que veio a ideia, assim, mas pelo que eu vi nos Estados Unidos, por exemplo, morando lá, indústria assim, de muitos bilhões de dólares, indústria que já está ultra regulamentada, tranquila, e aqui no Brasil parece ter um potencial gigantesco, assim, porque a gente está bem no comecinho, né, quando a gente compara com outros países, assim, né, e assim, o mundo é globalizado, existe internet há muito tempo, assim, né, então a galera tá vendo opções diferentes, né, eu bati um papo aqui também com a doutora Paula da Stella, e a gente falou isso, né, ela trouxe muito na questão da medicina, né, o que para ela a cannabis medicinal, qual que é a relação disso com os pacientes. Trouxe também o Dennis Burgerman, que ele, quando ele era da Super Interessante, ele ajudou a produzir um documentário legal que mostra a história de crianças, né, que realmente a medicina da cannabis ali era o que poderia ajudá-las ali, né, era a única coisa que poderia ajudá-las, né, então ele até fala de uma frase icônica, que uma mãe fala assim, se para salvar minha filha eu preciso ser traficante, né, é isso que eu vou fazer, meio que a frase que começa ali, né. Então eu queria que você falasse, como é que começou a Dr. Cannabis e o que é a Dr. Cannabis, para quem não conhece. Legal, bom, legal você ter trazido a doutora Paula, porque ela foi uma das grandes pioneiras, né, então era final de 2017, eu estava tateando, buscando o meu próximo passo, eu não sabia o que eu ia fazer, e coloquei, até já pensando no público, né, eu coloquei, do que vai ouvir o podcast, coloquei tudo como possibilidade, tá? Quando eu saí da Quicante, eu considerei até largar tudo e fazer cerâmica, que é uma coisa que eu fazia como hobby. Eu até vi que você pegou uma caneca de cerâmica aqui agora, para quem estiver vendo no vídeo, bem bonito. Cerâmica em Cunha, quem curte cerâmica lá em Cunha pira, né? Sim, não, cerâmica alta temperatura, essa aí que tá na tua mão. E eu falei, cara, eu vou pôr tudo como possibilidade. Será que eu ia ser muito feliz no interior, em uma casa, de repente, em Cunha, fazendo cerâmica? Acho que sim, mas não era ainda a minha hora, e fui procurando outras coisas, falando com quem fazia investimento de impacto. Eu sabia que eu queria trabalhar com impacto, essa era a clareza, né? Eu criei um mapinha ali de foco, que eu tenho até hoje, na verdade. Eu tenho 3 premissas básicas da vida: liberdade, saúde e dinheiro, porque você precisa até para sustentar os 2 primeiros, e nessa ordem, tá? Então, liberdade é até mais importante do que saúde, porque eu prefiro ser livre, por mais que eu tenha que abrir mão de um pouco de saúde, do que o inverso. Ter uma super saúde e não ter liberdade nenhuma, né? E, finalmente, o dinheiro é o último ponto. Mas, percebendo que eu era mais livre e saudável do que abastada, eu falei, bom, vamos focar então em ganhar dinheiro agora. Em termos de criar comunidade, eu vejo também, assim, né? Em todos, acho que juntando o que foi esse lado do Groupon, do Quicante, Dr. Cannabis, empreender como um todo, né? Não, eu vejo que empreender é criar comunidade, assim, né? Porque é tão difícil empreender, são tantos desafios, uma comunidade é essencial, né? Você trouxe as 3 palavras ali, né? Liberdade, saúde e dinheiro, né? Para mim me ressoa muito, né? Eu vejo que eu buscava, assim, muito dinheiro, né? Porque eu estava no banco, né? Ficava buscando dinheiro, aí eu vi que eu queria liberdade. Aí fui liberdade,
Aí comecei a trabalhar depois de viajar, e aí eu vi que foi também saúde, foi faltando, fui deixando a saúde de lado, né? Então hoje eu também coloco saúde como prioritária, assim, né? Saúde física, emocional, mental, senão você não faz nada, né? Sem saúde ali, né? E a liberdade, assim, a gente é livre para viver uma vida aqui, a gente não precisa ficar vivendo em função do que os outros acham que é o certo pra gente, ou viver no sonho dos outros. Então, assim, a liberdade é realmente viver de acordo com a essência, né? E o dinheiro, eu acho que é um meio, né, que permeia tudo, né? Para mim, a abundância não é uma conta bancária gigante, mas essa certeza, essa segurança que nada vai faltar no fluxo da vida, né? Então, hoje o dinheiro é um meio de troca pra gente ter, comer bem, né? Comer saudável, né? Pra gente morar num lugar bom, para a gente ficar na natureza, tudo é premiado por dinheiro, mas a busca só por dinheiro que eu acho que traz essa infelicidade. Mas quando tem esse propósito, né, que é uma causa, né, que eu vejo que com o Worldpackers é isso também, a gente vai buscar, pô, você está fazendo, é trabalho demais, assim, eu ganhava mais no banco do que eu ganho hoje, mas assim, é muito gratificante, assim, você vê fazendo, acontecendo e você montando do seu jeito, criando cultura. Então também vejo que empreender com propósito, também tem muito amigo do terceiro setor e ONG, assim, adoro, mas eu vejo que é isso, acaba dependendo de doação, e tenho muito amigo também que é focado só no corporate, trabalhar, maximizar o acúmulo de capital no período da minha vida, e também eu vejo que não traz felicidade, né? Então esse caminho do meio aí, né, que o budismo traz muito, que vem de empreender com propósito, né, dando essa liberdade geográfica e financeira para você ter uma vida feliz e abundante, mas isso é diferente de luxo, né, e nada contra o luxo também, mas estamos falando de abundância em vários sentidos, né, então inclusive abundância de compaixão, né. E aí eu me lembrei também de outra coisa, que na Worldpackers também a gente tinha essa questão legal, né? Então tem um mentor meu que é o Nate, que é um dos fundadores do Airbnb, e eles também tiveram isso, né? Questão legal no começo. Então no começo da Worldpackers também era, não, isso é trabalho análogo à escravidão. Então veio uns papos assim de, não, a pessoa estava escolhendo ir voluntariar num lugar, e aí, sim, legislação é legislação, né? Então tem coisas que foram feitas há muito tempo atrás. Então, realmente, imagino que, como é que foi para você no começo, assim, lidar com essa questão da legislação? Imagino todo mundo pergunta, né? Deve ser até meio cansativo, né? O que é de fato hoje é legal, assim, né, no Brasil em relação a cannabis? Boa pergunta. Hoje o acesso a cannabis medicinal é regulado no Brasil. Para você importar individualmente esses produtos, para você estar autorizado a importar, você tem que passar por todo um rito burocrático que começa em um médico, né? Você precisa de uma prescrição. Então, um médico precisa entender que isso vai servir ao seu tratamento. E não é qualquer médico que vai prescrever, tem médico que nem sabe que ele pode prescrever. Então, você precisa encontrar um dos médicos prescritores, e é isso que a gente reúne na Dr. Cannabis, marcar uma consulta, passar com ele, ele vai te dar uma prescrição. A prescrição tem que estar corretamente preenchida, de acordo com a resolução da Anvisa, e é isso que a plataforma faz, a Dr. Cannabis. O médico, ele pode nunca ter lido a resolução da Anvisa. Se ele usar a nossa ferramenta para prescrever, ele vai ter certeza que vai sair perfeito para o paciente conseguir dar o próximo passo. Uma vez que o paciente tem essa prescrição corretamente preenchida, ele precisa da entrada na Anvisa. Nosso sistema também gera um gabarito automatizado, chega no e-mail dele falando, tá aqui uma colinha do que você vai preencher no site da Anvisa, pega isso aqui, segue esse passo a passo que vai ser sucesso, e é sucesso em geral, funciona. Quando ele é autorizado pela Anvisa cerca de 10 dias depois do pedido, aí sim ele está pronto para comprar. A gente apresenta os valores, ele faz um pagamento no Brasil, alguns parceiros ainda pedem transferência internacional porque não existe estoque desses produtos no Brasil. De novo, o que a Anvisa emite é uma autorização excepcional. Então, ela excepcionalmente permite ao RIC, ou à Vivi, ou a quem solicitou, importar esses produtos na quantidade que o médico prescreveu. E aí esse paciente pode fazer essa importação. Então, o que a gente faz é pegar ele na mão. Aqui no começo, quando ele pergunta, cadê o médico para me ajudar? Ele vai até o final, quando o produto chega na casa dele, e depois nas recompras, né? Porque é um tratamento contínuo. Isso hoje está regularizado no Brasil. A Anvisa, com essa resolução de 2015, que permite todo esse processo, que foi atualizado em 2020, que recebeu uma demanda enorme de pessoas buscando esse tratamento. Então, ela criou uma flexibilização para que produtos à base de cannabis também possam chegar na farmácia. Eles ainda não são medicamentos porque não passaram por todo o processo de ensaios clínicos que vão ter que passar, tá? Eles ganharam, como se eles tivessem ganhado um prazo para se adequarem a essa questão de fases 1, 2 e 3, agora fala-se muito de vacina, então é o mesmo processo, né? Tem que fazer teste in vitro, depois teste em vivo e finalmente teste em humanos, para dizer, isso aqui é seguro, tem efeitos colaterais sim ou não, e está aqui o resultado, a Anvisa aprova ou não. Há 5 anos, todas as empresas que estão agora, por enquanto foi só uma, né? Mas as que estão agora solicitando essa autorização sanitária para ter produto de cannabis na farmácia, em 5 anos vão ter que apresentar os ensaios clínicos completos
e esses produtos vão virar medicamentos. Então, o que a gente tem hoje no Brasil são essas duas principais vias de acesso. Existem associações de pacientes que têm liminares na justiça, que cultivam e fazem um produto mais artesanal com menos controle sanitário e farmacêutico, que vem sendo também questionadas pela Anvisa. Mas hoje está bem limitado ao medicinal, né? A gente ainda não pode ter no Brasil, por exemplo, semente de cânhamo, granola com semente de cânhamo, que colocam até em comida de bebê, sei lá, na Califórnia, por exemplo, que não tem nada de princípio ativo ou psicoatividade. Você não... Hemp milk, né? Na Califórnia tem o hemp milk que vende que é o leite para quem não toma leite, né? Exato, um leite vegetal não pode ter nem cosmético no Brasil à base de cannabis. Mas eu entendo que é uma questão de tempo, como você bem falou, né? É um movimento que aconteceu no mundo inteiro, não existe nenhum prejuízo de saúde em você ter cânhamo, ao contrário, né? Tem só benefícios em você ter cânhamo nos alimentos, em você ter cânhamo no, enfim, cosmético, ou seja, onde for. Então, o que falta é o nosso regulador, aqui no caso, para esse tipo de substância, a Anvisa, entender e ampliar essa regulação, e acho que essa é a tendência mesmo. Sim, acho que também tem todos os desafios, né? Que hoje, quando você começou a empreender, você já sabia dos desafios que era, né? Empreender por si só já é um baita desafio, né? Porque tem muitos riscos ali, né? Não tem a segurança, né? A galera fala assim, e o Brasil ainda tem tanto essa romantização do empreendedorismo, eu vejo, né? Que hoje em dia, seja seu próprio chefe, tenha seu próprio tempo. E, assim, empreender é muito, muito desafiador, galera. É muito difícil mesmo, assim. Tem gente que fala assim, eu quero empreender. É muita resiliência. A maioria dos dias são ruins, assim, no sentido de que as coisas não dão certo, né? Tem o glamour, assim, no começo da WordPack saiu algumas matérias, assim, então eu vejo que tem o glamour, né? Eu vejo várias premiações que você ganhou também, mas a galera não vê que é a ralação do dia a dia, que é o trabalho, né? Quem vê cara não vê corre, né? A gente sofre por trás. E a dura realidade é que 9 em cada 10 iniciativas não dá certo. Então, todos os dias você tem que defender essa posição, né? Todos os dias você tem uma posição ali, um percentual na empresa, poxa, o valuation da empresa versus o percentual de equity que você tem, é algo que você defende dia a dia, que não tem nada garantido aqui, né? Não tem almoço grátis. Você conquista cada um deles. E aí, entrando nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco mais como é que foi a sua experiência com Equity Crowdfunding, explicar também o que é Equity Crowdfunding, acho que é mais uma inovação, mais uma vanguarda aqui que você está. Legal. Então, crowdfunding, eu expliquei o que a gente fazia na Kikante, né, era bem o que a gente chama de donation base, então base de doação, eu tenho um projeto, a pessoa doa, eu posso oferecer uma recompensa ou não, pode ser doação pura. Quando a gente fala em equity crowdfunding, a gente está falando em um investimento de uma pessoa física, pode ser jurídica também, só que mais comumente física, na empresa, com a promessa de conversão desse investimento em cotas no futuro. Muito complexo? A empresa tem 100% de cotas, né? Quando você abre um contrato social, você tem um número X de cotas, vamos supor 100 cotas. E aí você abre um crowdfunding, a mesma lógica de investimento, fala, gente, estou oferecendo 10% da empresa por R$10 mil, estou inventando. E aí vem 10 pessoas, cada uma com R$1.000, você assina um papel com elas, que é um mútuo conversível, uma dívida conversível, ou seja, você não vai devolver esse dinheiro, você vai devolver em cotas da empresa daqui a 3 ou 5 anos, vamos dizer, se a pessoa quiser. Então, daqui a 3 ou 5 anos, quem colocou R$1.000 hoje vai poder exercer essa opção e passar a ter 1% da empresa. Se a empresa estiver indo mal, esse investidor pode olhar e falar, ixi, cara, foi roubada, eu não quero entrar nesse contrato social não, vou aceitar que eu perdi o dinheiro. Então, é um investimento, de fato, é uma aposta junto com o empreendedor, e do ponto de vista do empreendedor é muito legal porque ali você reforça essa história da comunidade, né? Eu hoje tenho quase 400 investidores que vieram via equity, foram 2 rodadas que a gente fez. A primeira a gente fez lá atrás, logo que eu consegui essa opinião legal, eu falei, bom, vamos para o mundo, eu precisava de 750 mil. E o mercado não está pronto, os fundos não prontos para investir em cannabis, né? A gente já tem todas as travas, eu já sei que só 10% dos investimentos que fundos fazem em startups vão para empresas de mulheres, começa daí, então já é uma fatia menor. Além disso, cannabis, cara, os fundos nem entendem esse papo, então não, vamos para a pessoa física, porque já tinha muita gente me procurando, falando que legal que você está fazendo. Então, como eu precisava de 750 mil, eu coloquei como investimento mínimo R$1.000, e na minha cabeça foi, na pior das hipóteses, eu vou ter que achar 750 pessoas com R$1.000. O que a gente encontrou foi o inverso, o inverso não é exatamente o inverso, mas foram cerca de 100 pessoas com R$7.500. E aí a gente fez a primeira captação, foi uma média de R$7.000, não foi um pouco mais de 100 pessoas que investiram, e a gente saiu do papel. Então,
Por que isso é muito legal? Se amanhã eu precisar divulgar algo, eu posso contar com essa rede. Né, eu posso contar com todos esses investidores, que todo mundo ali, a gente fala com médico, com pacientes, todo mundo ali tem pelo menos um médico, todo mundo ali tem alguém com alguma doença crônica na família, então é uma comunidade bem bacana. E aí abre uma SPE, só para eu entender, você abre uma, tipo assim, todos esses investidores eles investem num veículo específico? É um veículo específico. Eles chamam de sindicato, né? Um nome meio estranho, porque tem outras entidades chamadas sindicato no Brasil, mas isso tudo é regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é também quem regula a Bolsa no Brasil e assim vai. Então, para a gente, esse também foi um ponto muito importante, porque, poxa, uma empresa nova de cannabis, a gente ter a chancela da CVM, de uma agência pública, foi um ponto relevante nesse processo, que deu segurança para esses investidores, até para o médico, para o paciente, para quem vinha buscar nosso serviço. Então, foram vários fatores que me levaram a isso, e ali a gente já começou a ter mídia espontânea, né? Poxa, uma empresa de cannabis captando no Brasil, que história é essa? E aí a gente nasceu. Então foi bem bacana. Demais, bem intenso aí, e tudo que tá rolando, é o que você falou, né? Acho que esse mercado tem muito para crescer, mudar, e então também vejo que vai demorar para chegar nesse momento de mais estabilidade, assim, né? Que de alguma maneira você, como você falou ali na Kikante, chegou ali no momento de isso era muito intenso, muita coisa para fazer, mas era mais aquelas coisas específicas, né? Acho que a gente ainda está no mercado da cannabis ainda bem no começo, né? A gente divide lá, né? Early adopters, né? Ou tem o late adopters, pessoas que começam a usar antes, usar depois, ainda tem muito poucas empresas, né, no mercado que tem um potencial relevante, então acho que ainda vai ter muito até chegar nesse momento, né? E ainda tem o fator Brasil, né, Rick? Porque quando a gente olha, por exemplo, para o Canadá, que regulou, o Canadá regulou e falou, gente, a regulação vai ser essa. Daqui a 12 meses vai entrar em vigor. Então, você tem a chance de se preparar. Aqui é toque de caixa. Quando a Anvisa soltou essa regulação de produtos à base de cannabis, eu estava em Brasília, porque eu tinha ido para o Congresso a convite de um deputado participar da comissão especial que discute o projeto de lei de cultivo, que é o PL 399, e calhou de ser o mesmo dia que a Anvisa discutia esse tema. Então, fui para a Anvisa, tentei entrar na sala, né, da diretoria colegiada, então são 5 diretores da Anvisa que discutem e votam. Não podia, porque só a imprensa. Eu falei, opa, eu sou imprensa, eu crio conteúdo para caramba na Doutor Cannabis e entrei. E, de repente, eles regularam, ninguém esperava aquilo. A gente achava que ia ser mais um dia em que iam pedir vistas ao processo, que aquilo ia se empurrar, se arrastar. E não, cara, de repente, daqui a 3 meses está no ar, tá bom? Em 3 meses isso aqui tá valendo, então corre atrás aí do rabo, porque a regra é nova e já pode. E não tem regulação secundária, né? Não tem um apoio secundário nesse processo. Enfim, o que é um desafio enorme. É uma pauta 360, é muito difícil conviver com essa regulação picada. A Anvisa regula essa parte, esse tipo de produto, e nesse mesmo dia ela rejeitou a resolução de cultivo com o argumento de que não sou eu que regulo o cultivo no Brasil, não sou o Ministério da Agricultura. Se o Ministério da Agricultura disser agora pode o cultivo disso ou daquilo, aí sim eu posso dar o próximo passo e criar regulação secundária, mas até lá não é minha responsabilidade. E pergunta se o Ministério da Agricultura está olhando para isso. Nem ouviu falar ainda, né? Não está muito interessado. Então, é um desafio. Primeiro, acho que ressaltar essa atitude, né? Igual de entrar ali na sala, né? Só imprensa. Não, sou imprensa aqui. Então, eu queria falar um pouco das características que você acha que são importantes para alguém que quer começar a empreender agora, né? Muita gente acompanha, a gente tem esse sonho de empreender, tem essa vontade de, não, eu quero empreender, quero começar meu próprio projeto, mas como é que eu começo assim, né? Então, se você fosse começar hoje, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre tanto o que você faria, até quais características você acha que a pessoa precisa ter ou se desenvolver para empreender aqui no Brasil hoje, né? Com qualquer setor que seja. Nossa, são tantas. Eu acho que você precisa ter uma visão muito clara de onde você quer chegar. O caminho definitivamente não é claro, não tem como você ter a certeza do caminho no processo, mas você precisa enxergar, ter a clareza do objetivo e estar também disposto a mudar tudo para alcançar esse objetivo. Tem até uma frase que fala, não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo problema, né? Então, eu criei uma plataforma que faz XP. Cara, eu já desmanchei e refiz a minha plataforma, acho que umas 4 vezes. A cada alteração regulatória da Anvisa, a gente precisa refazer isso. Isso deixa marcas, né? Deixa cicatrizes no nosso processo e no nosso sistema, e tudo isso custa dinheiro. Se você se apegar ao produto ou
a solução que você está criando, ou a qualquer outra coisa que não seja resolver o problema que você identificou, e eu lá atrás identifiquei, vamos só recapitular, o acesso não existe por falta de informação. Eu preciso resolver essa burocracia e informar essas pessoas corretamente. É o que eu venho fazendo. Então, o conteúdo que a gente criou continua bom, continua valendo, a comunidade continua aqui, continua pedindo esse acesso. Então, a gente está dentro, né? Estamos onde a gente quer. E, bom, na minha visão, pensando assim nesse negócio, a gente vai ser um marketplace de tudo de cannabis. A gente vai ter o leite de cânhamo. Quando possível, né? Daqui até lá. Ter tipo essa visão do futuro, pensar grande, assim, eu vejo, né? De ver as possibilidades reais que pode acontecer, né? Você falou de ter um objetivo claro e acho que seja um objetivo grande, né? Porque é tanto trabalho, né? Ser um objetivo, sei lá, tinha gente que eu lembro que era, vou criar um app para organizar a balada aqui da rua, sei lá, assim, uma coisa muito pequena, vai ser muito difícil, né? Então, eu acho que ter esse objetivo, não precisa ser nenhum caminho claro, mas assim, putz, eu tenho essas possibilidades ali na frente, né? Sim, onde você quer chegar e buscar motivos para não fazer. Eu fiz isso também. Por que eu não deveria fazer esse negócio? Onde é que eu vou me dar mal? Onde é que esse negócio vai ruir? Tentar antecipar os problemas, encontrar razões para seguir, né? Eu acho que é aí que entra muito o impacto e o propósito, porque tem dias, como você mesmo disse, tem dias que você fala, cara, vou dominar o mundo, esse negócio está bombando e vai ser maravilhoso. Às vezes no dia seguinte ou no mesmo dia, você vai desse ápice maravilhoso ao fundo do poço e fala, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui me enfiar nisso? Eu podia estar ganhando muito mais no mercado, tá trabalhando segunda a sexta, sábado e domingo são meus, nem pensar nisso, dormir melhor. Mas aí você lembra o número de pessoas que você ajudou, eu salvo até alguns depoimentos de pessoas falando obrigada por existir, obrigada por ter criado essa plataforma. Cara, se tudo der errado, que ainda existe a chance, né? A gente é uma empresa que não tem nem 4 anos, é uma empresa que ainda não se paga, tem todo, diferente de startups tradicionais, a gente está em um mercado em movimento, então nada maduro. Se tudo der errado, eu sei que valeu a pena, já valeu a pena. Né? Então você não pode ter só aquela uma recompensa. Então assim, ter o seu porquê, ter o seu grande porquê lá dentro guardadinho para você poder revisitar ele nesses momentos difíceis, porque você vai ter momentos difíceis. Então acho que ser flexível, ser resiliente, e a resiliência é aquilo, né? Não é fugir da pancada. Eu lembro muito de boxe, o melhor boxeador é aquele que apanha e continua de pé. No fim é isso, é você aguentar tomar e levantar a cabeça e falar, eu sei porque eu tô aqui, eu sei porque eu tô aqui. Você vai ver um monte de gente dizendo que você tá fazendo bobagem, aí quando as pessoas começarem a entender que você tá fazendo uma coisa certa, você vai ver um monte de gente copiando o que você faz. Isso é bem chato e frustrante também, mas faz parte. Você precisa também, se eles continuarem te copiando e não o inverso, você pode ter certeza que você está na frente, né? Você está ditando regra, então, só que aí você precisa acelerar ainda mais, então... É muita coisa mesmo, eu vejo que muita gente que vem assim, às vezes para mim, pedindo ajuda assim, como que está começando na jornada, fala assim, o que me falta é tecnologia e capital, é sempre, eu vejo que é isso, assim, na verdade não é assim, é para dentro. A gente no começo, assim, a gente vai fazendo as coisas, se acredita, né, acho que é a primeira que você trouxe, né, de onde você quer chegar, e depois para começar a materializar, no começo do WordPackers era uma página no Facebook, um videozinho que a gente tinha feito, e daí a gente começou a ter gente usando, a gente foi só ter investidor, ganhando lá depois de mais de um ano, assim, de fazendo ali de graça, na ralação mesmo, curtindo, e não tinha tech também, né, a gente conseguiu pagar um programador na Índia, que era o que a gente conseguia, e aí foi, então acho que assim, é muito essa questão da atitude mesmo, né, de fazer acontecer, de ir, e vai ouvir muito não. Eu vejo uma das coisas que no começo da WordPackers, assim, mandei uma mensagem pro Gilberto de Benstein, faleceu ano passado, aí ele, um cara que ajudou muito a gente, e aí ele me chamou no Catraca Livre, a gente foi lá tomar um café, faz 7 anos isso, né, e aí ele, gostei, vocês aqui escrevem um artigo, você começou a falar, 2 dias depois tinha um artigo sobre a gente, que foi uns 40 mil compartilhamentos, assim, e o site nem aguentou, o site caiu, foi uma bagunça, assim, porque a gente não estava preparado, não sabia o que estava fazendo, mas, assim, essa questão da atitude e de ouvir não, eram vários nãos, esse foi um sim, por exemplo, né, os sims que vêm, eles fazem valer a pena, eu acho que essa é a minha experiência, assim, mas a maior parte são nãos. Deixa eu contar uma história legal do Jim Stein, ele era nosso parceiro na Kikante, né, então tinha ali uma relação estabelecida, a gente fez algumas captações, eu lembro de uma icônica, que foi uma fotógrafa, enfim, que tinha várias questões psiquiátricas, mas fotos maravilhosas, e a gente fez ali uma super divulgação, era Bai Catraca, mas dentro da Kikante, e ajudamos ela. E aí, quando eu fui lançar o primeiro crowdfunding da Dr. Cannabis, ele estava programado para dali uma semana, e eu já comecei a trabalhar, né, o RP que sou, já fui, oi Gilberto, tudo bom? Olha aqui o que eu estou lançando agora, faz um tempo que a gente não fala, estou nessa iniciativa, olha o release, vai sair semana que vem. Ele, me manda mais detalhe, aí respondi umas perguntas dele, e 10 minutos depois ele falou,
tá no ar a matéria. Eu falei, era daqui uma semana. Corre, liguei para a SMU, que é a plataforma, eu falei, cara, põe no ar que a gente não vai perder catraca, já está divulgado, vamos lançar. Então, foi o Dimenstein que me lançou, de certa forma. Ele acelera mesmo, né? Pra gente foi um aceleramento, né? Porque o site caiu, era um site tosqueira, na verdade, o primeiro era feito em WordPress, aí o plugin era feito no WordPress, a gente teve que tirar o plugin do ar, porque era assim, uma bagunça, não sabia nada também, aí a gente perdeu o plugin, perdeu o site, não tinha backup, ficou fora do ar 3 dias, assim, mas se não fosse ele, deu essa perspectiva de caramba, muita gente olhando, faz a gente se mexer mesmo. Eu acho assim, tem um lance a gente não busca, eu acho que assim, na vida, e se você tá buscando reconhecimento, eu acho que talvez não seja o jeito mais habilidoso de viver, assim, né? É uma opção também, mas é o mais habilidoso, eu acredito. Mas assim, você viver de acordo com a sua essência e encontrar esse reconhecimento, eu vejo que é muito gratificante, né? O reconhecimento não é nem meio nem fim, né? Ele é consequência, talvez, de tudo que se faz. E acho que o reconhecimento interno, de novo, é o que mais intensifica e impulsiona, né? É legal receber um prêmio, é legal, mas receber uma mãe dizendo, poxa, você mudou minha vida porque agora o meu filho olha no meu olho de novo, é autista, já não me olhava e agora ele me vê, que valor tem isso, né? Você falou do Gilberto, né? Tiveram outros mentores, assim, ou pessoas que impactaram muito aí na tua jornada? Nossa, muita gente, muita gente. Eu acho que a Candice, minha sócia na Kikante, foi alguém fundamental e ainda a gente fala quase toda semana. O Dimenstein foi alguém super legal também no processo. Eu acho que várias pessoas de formas até indiretas, né? Mas tem um recado nessa história. Algo que eu aprendi com a Candice, ela mora fora muito, muito tempo, então usa muito o termo em inglês, ela fala, you don't burn bridges, você não queima pontes. Esse cara aqui fez isso, eu não gostei, eu vou ficar melindrado. Cara, negócio é negócio. Se ele não pode divulgar agora o que você precisa, quem sabe amanhã ele possa, quem sabe amanhã seja legal. Então, não levar para o pessoal e manter uma relação legal de troca, né? Porque, sei lá, acho que nunca ofereci. Acho que com o Dimenstein a gente conseguiu ajudar essa fotógrafa, era algo que movia ele. Quando eu precisei, ele me ajudou. Então, sempre pensar o que você está oferecendo em troca também para manter esse equilíbrio. Tem muita gente que me escreve falando, oi, Viviane, estou montando um negócio de cannabis, eu tenho certeza que meia hora do seu tempo vai mudar minha vida. Eu falo, cara, eu recebo uns 20 e-mails desses por semana. Se eu for dar meia hora para cada um, o meu negócio vai ficar de fora. O que tem aí para mim? Eu não consigo parar para te ajudar agora, por mais que eu queira. E como é que você fala não nesses momentos? Que eu tenho dificuldade também de falar não para alguns pedidos assim, como é que você faz? Cara, eu não dou conta nem mais de responder essa turma. Sabe o que eu fiz? Eu montei um evento, Cannabis Summit. Criei conteúdo gratuito por 2 dias e falei, vai lá. E se você quiser mais, você pode ainda pagar um curso. Foi isso, porque eu falei, tem uma demanda aqui reprimida. Só que aí também tem o desafio do empreendedor, né? A gente está num mercado muito aquecido. Então, eu comecei a abrir frente. Vamos lá, meu core é ajudar médico e paciente. Estou falando de negócio de cannabis do outro lado. Porque me sinto também na responsabilidade de fazer isso. Entendo do mercado brasileiro como poucas pessoas que estão nessa frente de negócios, né? E aí essas pessoas em geral são de outros países. Então, eu falei, preciso oferecer e entregar isso de alguma maneira. E aí abri um evento. Agora trouxe para o time uma pessoa para cuidar da parte de eventos, porque vi que isso estava tomando muito do meu tempo. E estou eu voltando para o básico, botando a mão na massa. Sabe o que eu fiz as 2 últimas semanas? Atendimento a paciente. Porque eu sei que esse fluxo não está legal, porque eu sei que isso está ruim. Então, contrata alguém para atendimento. Nunca vai resolver meu problema. Então, eu voltei à base e agora estou eu respondendo. Se você escrever hoje para pacientes@drcannabis.com.br, quem recebe o e-mail sou eu. Isso é essencial, tá direto ali, né? Lembrei no começo do WordPress, a gente respondia todas as mensagens. Se não fosse isso, a gente nunca teria conseguido automatizar. E a parada hoje, você encontra o próprio anfitrião ali. Mas foram anos assim que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, né? Igual ela manda esse e-mail, ela acha que tem uma equipe gigante ali respondendo os e-mails. Telemarketing, né? 40 pessoas. Não, sou eu, porque se não for, eu nunca vou conseguir escalar. Nunca vou conseguir ter, bem que você falou, uma resposta automática que satisfaça o usuário, né? Que leve ele para o próximo passo, que é onde ele precisa estar. Então, é o corre, né? Quem vê cara não vê corre. Lá no prêmio não parece. Tem gente que não fala assim, não, mas eu não vou responder e-mail. Eu quero empreender, mas eu quero só sair na revista ali, não quero responder e-mail, não.
Isso não é trabalho de CEO, muito se engana quem acha que isso não é trabalho de CEO, de startup, pelo menos, trabalho de CEO é tudo. Eu acho que a única coisa da empresa que eu não sei fazer é a parte de tecnologia, porque realmente não sou de tech, não é uma coisa que se aprende assim na queda, né? Não é um avião que se constrói na queda, não sem outras pessoas que sabem o que fazer. Então, a parte de tech, eu realmente tenho hoje um CTO aqui dentro, que a gente também conquistou, já precisava de um CTO há muito tempo, consegui agora, depois de algumas captações, dar finalmente esse passo, mas até então era como você falou, o plugin errado que derrubou tudo e ninguém sabe direito que plugin é esse, até descobrir qual é o plugin tirado do ar, e aí se aprende mais essa, né? Pra gente foi assim também, a gente fez aquela Startup Farm, uma aceleradora de startup em 2014, e lá a gente encontrou o João como um sócio técnico, a gente fazia mais ou menos uns 10 meses, assim, né, que a gente tinha começado com a ideia, lançado alguns meses, mas aí aí subimos um outro site depois que esse caiu, que era só um videozinho e um formulário, que a gente fazia tudo manual, e depois com ele foi, então é um processo, assim, né, eu vejo que é um processo, é um tijolinho de cada vez, né, então paciência, eu acho que é um outro fator também importante ali, né, para conseguir essas coisas, né. Cada conquista eu acho que é importante celebrar também, né, porque para ali, então a gente fazia sempre uma festa quando conseguia alguma coisa relevante, e aí depois vai vindo, né, mais coisas, mais gente, escritórios, investidores, ou mídias, e aí vai mudando, mas manter esse espírito, essa coesão, assim, eu vejo que é uma coisa que a gente tem feito muito pela comunidade, né, que eu acho que acontece com a Dr. Cannabis também, porque acho que tem muita gente que, por exemplo, do filme Ilegal, gente que passou por situações, né, na Lu, que a doutora Paula comentou também, que é uma criança com paralisia, que através da cannabis está conseguindo ter uma outra vida, né? Então, esse tipo de transformação que eu acho que cria comunidade também, né? Ah, com certeza, empatiza, né? A gente vem tentando fazer os papos cannabis, tem paciente que não gosta de abrir a história dele, a gente entende perfeitamente, mas tem outros que contam, e a gente faz isso com o objetivo de inspirar outras pessoas, que às vezes estão convivendo com uma doença muito debilitante, sem saber que existe uma possibilidade, ou presas em um preconceito, então falando, não vou dar maconha para o meu filho, né? E vamos lá, ontem eu estava falando, você falou do Ilegal algumas vezes, ontem eu estava falando com o Tarso Araújo, que foi diretor do Ilegal, e a gente tem vários papos legais, né? E ele trouxe um papo ali, cara, tem uma grande diferença que as pessoas não sacam, né? Toda maconha é cannabis, porque vem da cannabis, é a flor da planta, mas nem toda cannabis é maconha, né? Então a gente está falando aqui de semente de cânhamo, é cannabis, mas cara, uma semente de cânhamo é um alimento, não é? Ah, estamos comendo maconha, não, são coisas diferentes, né? Vamos tentar separar um pouco esse tema, e tem até um ativismo, poxa, por que fala cannabis se é tudo maconha? Talvez não seja, né? Então, o medicinal é maconha? Não, vem da mesma planta, mas a gente está falando em outras vias de administração, a gente está falando em algo que pode mudar a vida dessa pessoa, então vamos tentar despir essa história de preconceito para dar acesso, né? De novo, a informação é o melhor remédio, então se a pessoa pesquisa um pouco, se ela usa, é muito comum essas famílias que são contrárias, aí se vem uma situação limítrofe, começam a usar, e depois falarem, agora eu sou maconheira e eu divulgo, né? Aí o maconheira ganha uma conotação para essa pessoa mais interessante, mas ainda é uma barreira para os outros. É uma questão semântica. E PR é muito interessante, né, você ser dessa área, né? Porque eu acredito que é uma questão de comunicação, né? Porque você vê, nos outros países, ou pesquisa não é uma questão mais científica, assim, né? A gente vê países em ciência muito avançada, assim, né? Então, fala assim, não, diz que é uma questão científica, né, de aprovação, e realmente tem que fazer as aprovações todas sempre, né? Mas quando você olha, assim, o que acontece em outros países, né, que cientificamente, tecnologicamente, estão muito mais avançados que a gente, eu acho que não é uma questão científica, assim, né? De novo, a ciência tem que acontecer exatamente como ela tem que acontecer, né? Pesquisando, através de pesquisa e resultado, e análise crítica desse resultado, mas hoje no Brasil tem muitos em várias áreas, né? Dogmas, crenças e pensamentos antigos, né, que não foram questionados e não foram avaliados sob a luz da ciência, e usa-se a desculpa da ciência. Então é uma questão de comunicação, né, porque tem um paradoxo ali, né, você entra numa referência circular ali, né, o problema é a comunicação, mas a política, quem está no poder ainda está pensando em agradar quem está votando ainda vive numa ignorância muitas vezes sobre muitos temas, e aí elege políticos que está acontecendo no Brasil, essa separação toda, polarização, guerra civil, aí eu acho que assim, daqui para frente, assim, essa
questão política no Brasil está se exacerbando ainda, né? Então a gente está vivendo um momento muito, muito tenso, assim, né? Eu queria saber como é que você faz para manter o otimismo, se você tem práticas ou rituais, seja meditação ou esporte, enfim, como é que você faz para manter a sanidade mental aí em Brasil de 2021? Cara, eu sou uma otimista incorrigível. Eu acho que talvez essa seja uma característica importante para empreender, né? Eu aprendi, nossa, eu repeti acho que na última semana umas 15 vezes essa frase. Eu vi isso até no Clubhouse recentemente, que erro é patrimônio. Você cometeu um erro, você falhou em alguma coisa, um treco deu errado, cara, pega o aprende, pega esse aprendizado e põe na tua malinha. E essa malinha você carrega com você. Então, essa malinha é especial, né? Todas as outras são dispensáveis, roupa, peso, mas a malinha do aprendizado é fundamental. Eu sou muito otimista, muito. Eu sempre acho que, mesmo olhando para o momento que a gente está agora, a gente está no pior momento da pandemia, enfim, a data presente, acho que dá para piorar, e na verdade eu acho que ainda vai piorar, mas eu acho que é o conceito do fundo do poço, você bateu no fundo, agora você consegue dar um impulso no chão e voltar para a superfície. Sem esse impulso vai ser talvez até mais difícil voltar, vai ser mais demorado, né? Então estou no fundo do poço, o que eu faço de melhor? Esses dias eu li uma frase que era alguém, também, frases de internet, mas umas são boas, né? Era algo do tipo, cara, você tá, putz, tô no inferno, então não é aí que você vai parar, né? Você tá no inferno, continua andando, você quer ficar nesse lugar? Eu não quero. Então vamos embora, é pra frente, segue. Qual o sentido da vida? É adiante, é pra frente, né? Muito boa essa resposta. Quando alguém fala de sentido da vida, eu vou falar essa agora. Porque antes eu falava assim, 42, que é daquele filme Guia dos Mochileiros pelas Galáxias, que ele pergunta pro cara ali, mas agora eu vou falar assim, qual o sentido da vida? Não sei pra onde é, mas é pra frente. Segue, que tem mais coisa vindo, né? E também penso com otimismo, sei lá, tem muita gente que coloca como paradoxal essa questão da ciência e também desse, vamos chamar de pensamento mágico, né? Eu não tenho religião também, mas eu tenho meus pensamentos mágicos e eu acho que viver com medo também não me ajuda em nada, o medo paralisa, isso eu aprendi com a Candice, então vai e faz, mesmo você falando, demitir é muito difícil, até o momento de você demitir a pessoa, eu passo mal fisicamente, eu durmo mal, eu fico mal. Demitiu, tá feito, você consegue superar aquela condição. Continua ali uma sensaçãozinha, uma chateação, só que é muito mais leve do que o anterior. Isso vale para tudo, né? Desde tenho que subir no palco e falar, eu tenho que apresentar um pitch, eu tenho que dar cara a tapa, cara, vai e faz. Porque uma vez que você começou a fazer, o medo some, vira outra coisa. E aí você transforma esse sentimento. Então, acho que é a ação que faz as coisas mudarem, né? Então, o que você está fazendo? Você está sentado em casa reclamando ou você criou alguma outra coisa? Mesmo que não tenha nada a ver. Eu, acho que diretamente até a pandemia, a gente criou telemedicina, a gente deu querendo ou não, acesso a médico a pessoas que estavam em casa, assim, um tempo super recorde, mas pensando objetivamente agora, essa coisa de respirador, kit Covid, o que eu, de fato, posso fazer? Muito pouco, mas eu posso cuidar da saúde mental das pessoas que estão chegando aqui cada vez mais ansiosas, cada vez com mais síndrome do pânico, e estou tirando elas de medicamentos muito intoxicantes que podem levar à morte e colocando cannabis no lugar. Então, é onde eu percebo que as minhas qualificações podem contribuir, né? Cannabis, como você percebeu pela minha história, não era a minha causa, não era a minha bandeira. Mas quando eu fui analisar essa história, eu falei, cara, o que eu conheço, a minha experiência podem contribuir muito, não tem mais ninguém fazendo isso. Eu consigo ajudar a resolver essa história. Eu achei muito legal a referência circular que você trouxe, né? Porque em tecnologia, quando você tem uma referência circular, o site cai, dá bug, dá tela branca. Dá bug, tá dando bug aqui, claramente tá dando bug, galera. Tá dando bug, tá tela branca aqui total, gente. Erro, números que ninguém nunca viu antes, e vamos tentar descobrir que erro é esse, né? Estamos procurando, e cada um na sua parte. Então, essa sensação de eu tô dando o melhor que eu posso nesse espaço, que é onde eu me dispus a fazer, é uma satisfação muito grande no fim do dia. Lembrei agora de uma frase do Krishnamurti, que ele fala assim, se adaptar a uma sociedade que é doente não é sinônimo de saúde, é sinônimo de doença. Então a gente reconhecer, tá rolando um bug aqui, galera, vamos reconhecer isso. E me veio duas palavras, assim, né, confiança e ação. Acho que até pra tudo, acho que na vida, assim, né, quando você falava, que a confiança, essa fé, esse otimismo, essa crença que é esperança mesmo, né, e aí isso... confiar, mas agir, né? Agir, seja se proteger, seja trabalhar, seja criar, seja enfrentar o medo, né? Mas confiança e ação, vejo que são duas coisas aí, acho que para a vida mesmo, das palavras que ficaram aqui enquanto você falou. E caminhando, infelizmente, pro final do nosso papo aqui,
Queria que você desse alguma recomendação de um livro que te transformou, que mudou sua vida, seja relacionado a empreendedorismo, cannabis de fato, ou seja relacionado a qualquer livro que você recomenda mais para as pessoas. Cara, me veio o primeiro grande livro da minha vida, que foi 100 Anos de Solidão, que é literatura fantástica. Eu morava na Colômbia nessa época, inclusive, então li em espanhol, tenho essa versão até hoje. E ali dentro tudo é possível, né? Para, enfim, criar uma empresa nova, para ter um sonho grande, você precisa imaginar o que hoje parece impossível de uma forma ou de outra. Então, acho que esse tipo de livro, por mais desconectado que pareça de tudo que a gente falou, tem tudo a ver, porque você precisa conseguir criar o pezinho no fundo do poço, bater, voltar, trazer essas imagens para você conseguir internalizar e transformar uma coisa complexa em algo fácil de te ajudar a ir para a ação e de confiar, fazendo as palavras que você pegou. Demais. Você falou de fundo do poço, né? Eu vejo assim, para mim, por exemplo, para eu sair do emprego que eu estava no banco, eu precisei de uma úlcera, assim, uma questão física para falar, não, sua vida tá errada, assim, tem uma coisa fora do caminho, reconhece o bug, né? E depois passei por um de trabalhar sem parar, de ficar muito focado em muitos números e telas de computador, um burnout físico mesmo, uma desmotivação geral com a vida, assim. Então, eu acho que hoje eu consigo olhar com um olhar de, passei por isso e aprendi com isso para não acontecer de novo, né? Eu não recomendo, eu fui picado por uma cobra também, uma jararaca, no ano passado. E aí eu não recomendo a picada de jararaca para ninguém, mas eu recomendo os aprendizados. Mesma coisa do burnout ou de úlcera, assim, eu recomendo os aprendizados que dá quando você tem o corpo te freando, a mente te freando, te mostrando que você não está no caminho do seu sonho, você não está no caminho da paz, você não está no caminho do bem-estar. Então, esses sinais que a vida vai dando, assim, né, através físicos, mentais, ou de intuição, ou de sincronicidades, às vezes parece meio um papo meio abstrato, mas acho que cada um pode perceber, assim, para ver se no final você quer estar mais feliz, né? O termômetro é a sua felicidade, né? Acho que no limite a gente sempre sabe, né, que a gente não está feliz, que não está legal, e às vezes a gente demora muito para tomar uma atitude. Então, pôr em perspectiva mesmo, quando você está trabalhando em uma empresa, parece que aquilo é a única coisa que pode existir como possibilidade. Cara, não é, nunca é. Quem nunca... Eu já fui demitida do Groupon, tive um chefe muito difícil. Eu lembro que eu me estabeleci um prazo para sair, ele me demitiu, foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, mesmo quando eu vou demitir alguém, eu ponho isso na frente, eu falo, cara, não tá bom para a empresa, não tá bom para essa pessoa, ela não vai crescer aqui. Se eu demitir ela, ela tem a chance de bater o pezinho no fundo do poço e sair para um outro lado, né? Então, torço por isso. Mas acho que aprender com os erros dos outros é menos doloroso. Eu não quero tomar uma picada de jararaca, mas depois quero ouvir tua história, Rick. Vou contar. Eu tenho muito isso também, por exemplo, a gente estava falando de aprender a dizer não, né? É uma forma de auto-amor e uma forma de ajudar a outra pessoa, né? Para mim, esse desafio, eu estava perguntando, né? Como é que você fala não, né? Hoje eu uso uma forma bem carinhosa, assim, eu agradeço muito, mas realmente eu estou precisando desse espaço para mim, né? Espaço para eu respirar, para eu ler um livro, para eu ficar comigo mesmo, né? E antes eu tinha, sei lá, vergonha, medo de falar isso, eu queria responder para ajudar outra pessoa, para agradar outra pessoa, não sei, né? Depende cada psicólogo vai falar uma coisa aqui. Mas sinto que assim, poder falar não e essa rejeição pode ser um fator realmente de fazer a pessoa evoluir. E se mesmo, em mim mesmo, eu vejo quantas rejeições me fizeram evoluir, né? Então, acho que a gente mudar esse olhar mesmo aí, né? Para rejeição, para os nãos, mas não esquecer essa capacidade de analisar e de, assim, tomar decisões baseadas em fatos, né? Poder observar nossas emoções, nossos pensamentos e tomar decisões de vida, né? Empreender uma decisão grande, mas também só se aprende fazendo, né? E assim, eu ouvi uma frase também outro dia que é: quem conhece melhor a flor? Aquele que vê ela ali na montanha e toca, ou aquele que lê sobre a flor num livro, né? Então a ação aí também é o melhor jeito de aprender, né? Sim, boa. Não, muito bom, Rick. E queria, só para finalizar, queria que você falasse o melhor jeito das pessoas te encontrarem, seja rede social, seja o site, enfim, como é que as pessoas conhecem tanto a Dr. Cannabis quanto te acompanham nas redes sociais. Legal, bom, a Dr. Cannabis é brcannabis.com.br, cannabis sempre com 2 N's. Seja você médico, seja você paciente, seja você responsável por algum paciente, eu sou curioso, a gente tem muito conteúdo no nosso blog, então lá você encontra essas 3 vias de acesso, né, paciente, médico e curioso. E eu tô nas redes sociais como Cannabis, com Z, no final, woman, né, mulher de negócios na cannabis, foi um termo, um nome rápido aí que eu encontrei para contar a história. A gente está agora também no Clubhouse, fazendo salas toda segunda-feira para falar sobre o quê? Meu tema preferido, cannabis, mas ali de forma mais ampla. Então, na Dr. Cannabis é papo com médico, com paciente, saúde, e na Vivi, Cannabis Woman, a gente fala sobre negócio, sobre o mercado,
mercado, sobre o que o Brasil está fazendo de certo ou errado, minha opinião sobre essa história toda. Então, esses são os principais canais. Demais, maravilha. Vamos colocar os links aqui. Quero te agradecer demais aí, Vivi, pelo papo, pela energia, pelos aprendizados, pela troca e desejar aí boa sorte nas vanguardas que vão vir ainda pela frente. Obrigada, Rick. Para nós, né? Estamos juntos nessa missão aí doida de criar coisa nova. Valeu, Vivi. Obrigado. Obrigada. Gratíssimo por ter escutado a gente. A cada semana a gente traz aqui no Abrindo Caminhos pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo, expandir consciência no mundo. O papo com a Vivi foi maravilhoso. Se você curtiu, aproveita e escuta o episódio número 23, Cannabis Medicinal e Hábitos Saudáveis, com a doutora Paula D'Alistella. E o primeiro episódio da primeira temporada do Abrindo Caminhos foi com o Eduardo Schenberg. Precisamos falar sobre psicodélicos. Então, se você se interessa por esses temas, a gente, ao longo do Abrindo Caminhos, a gente buscou abrir novas perspectivas, trazer visões diferentes sobre temas que são controversos e muito dogmáticos, às vezes, e nessa polarização toda que a sociedade vive, né? Então, se você curtiu, lembra de seguir a gente no Spotify, de acompanhar a gente pelo YouTube, de comentar no nosso Instagram, no nosso Telegram, e como sempre, estou aberto a sugestões, a gente está aqui para aprender e trocar junto. Valeu, galera!